Fala galera vascaína, tamo junto em mais um giro de notícias do nosso gigante Vasco da Gama. Aquele conteúdo maroto pra você torcedor que acompanha o nosso Vascão de todos os cantos do Brasil, querendo saber tudo que tá rolando dentro e fora de campo. Então já cola com a gente porque o vídeo de hoje tá recheado de informações quentinhas, começando por aquela atualização sobre os treinamentos. O elenco voltou a trabalhar forte no início da semana, logo depois daquela eliminação no Campeonato Carioca, e a galera já tá focada na estreia do Brasileirão contra o Santos no fim de março. E olha, tem grande chance de alguns amistosos serem marcados ainda nesse mês, hein? Justamente para dar aquele ritmo que o time tá precisando, principalmente depois de atuações bem abaixo do esperado. Além disso, vamos falar também do vai e vem, do mercado da bola, porque o Vasco tá preparando uma barca, hein? Muita gente deve sair. Inclusive, já teve jogador saindo por empréstimo ontem e a lista pode crescer. A diretoria está analisando várias propostas e possibilidades, inclusive envolvendo trocas e até rescisões, porque o foco é deixar o elenco mais equilibrado e pronto para o brasileiro. E segura, essa tem até jogador titular recebendo oferta tentadora de outro clube brasileiro, podendo sair de graça do Vascão. Daqui a pouco eu conto quem é. E claro, tem atualização importante sobre a situação da 767 Partners. Conversei com pessoas bem próximas da diretoria e do Pedrinho que deram detalhes de um possível acordo se desenhando entre o clube e a empresa americana. Se isso acontecer, pode mudar tudo ainda esse ano. E para fechar, a gente vai falar também sobre a tão esperada reforma de São Januário. Ontem teve reunião importante entre o Vasco e representantes do governo do Rio, e os caras trouxeram novidades importantes. Então segura aí que já conto tudo. Antes, deixa aquele like maroto, fortalece nosso trabalho, e se você tá chegando agora e quer ficar por dentro de tudo sobre o Vascão, não perde tempo, se inscreve aqui e vem fazer parte dessa família. Gigante, bora começar falando dos treinamentos? Após a derrota para o Flamengo, que foi a terceira seguida para o rival nessa temporada, o Vasco voltou aos trabalhos. Time ainda desfalcado porque o Felipe Coutinho segue tratando lesão, mas pelo menos tem boas notícias também. 2 jogadores importantes que estavam lesionados desde o ano passado finalmente voltaram a treinar com o grupo. Estou falando do Estrela e do Adson, que podem pintar como reforços internos para esse início de brasileiro. Já o David, galera, só deve retornar no meio do ano. Enquanto isso, o Carille vai tentando juntar os cacos, trabalhar o psicológico da equipe e ajeitar o time dentro de campo, porque até agora o esquema tático dele não encaixou. E fica ligado, porque o planejamento inclui pelo menos 3 amistosos antes da estreia contra o Santos, dia 30 de março em São Januário. Ainda não tem adversário definido, mas o objetivo é, claro, dar ritmo e entrosamento para esse time que precisa muito disso. Não adianta só treinar, tem que jogar, sentir o campo, ganhar aquela dinâmica que só o jogo proporciona. Falando agora, do mercado seguro, essas 2 titulares do Vasco podem estar saindo. E o mais preocupante é o goleiro Léo Jardim. Ontem, direto de Minas, chegou a notícia que o Cruzeiro está em cima dele. O time mineiro, comandado pelo Alexandre Matos, está tentando convencer o Léo a não renovar com o Vasco e já teria oferecido um pré-contrato com salário dobrado. O Pedrinho já avisou que o Vasco fez uma proposta de renovação por 4 anos com aumento salarial, mas até agora o Léo Jardim não respondeu. A torcida tá com o coração na mão porque perder o goleiro titular e de graça seria um baque gigantesco para o time. Outro nome que pode estar de saída é o lateral Lucas Piton, que inclusive já faz a diretoria buscar um novo nome para a posição. E o atacante Ryan, que vem sendo muito observado tanto aqui por Palmeiras e Botafogo como por clubes europeus, a venda dele pode render uma bolada para o clube passando fácil dos 100 milhões de reais, mas não para por aí porque a barca está começando a zarpar. Ontem mesmo, 2 garotos da base já foram emprestados. O volante Lucas Eduardo foi para o Cuiabá e o meia JP foi para o Avaí, os 2 com contrato até o final do ano. Boa sorte para eles que possam jogar bastante e voltar prontos para ajudar o Vascão. Falando ainda de possíveis saídas, o Patrick de Luca recebeu proposta do Volta Redonda para jogar a Série B, mas não quis. Pelo jeito quer ficar no Vasco até o fim do contrato. Outros nomes que despertam interesse são o atacante chileno David e o zagueiro Capasso. O América Mineiro consultou o Vasco por esses 2 e olha só como o Vasco tá de olho no atacante Fabinho do América, pode rolar uma troca interessante aí. Imagina Vasco manda Capasso e Davi por empréstimo e traz o Fabinho, seria uma boa alternativa para reforçar o ataque.
Sobre o Máximo Domingues teve muita especulação, mas ao que tudo indica, o Carille ainda conta com ele para o restante do ano. E agora vamos falar daqueles nomes de peso que estão dividindo a torcida: Dimitri Payet e Felipe Coutinho. Situações bem diferentes, mas com futuro incerto. O Payet tem contrato só até 5 de maio, salário muito alto, 1,5 milhão por mês. E sinceramente, galera, tudo indica que ele vai embora quando o contrato acabar. Já o Coutinho tem contrato de empréstimo até 30 de junho, e o problema é que ele pertence a um clube inglês. Fica a dúvida, será que o Vasco vai querer estender? Será que o clube inglês vai liberar? Porque cá entre nós o Coutinho se machuca muito, não consegue render o que a gente espera, e isso pesa demais na hora de decidir. E junto com o Coutinho a gente não pode esquecer do Souza e do Alex Teixeira, que vieram praticamente no mesmo pacote e também não estão entregando dentro de campo. Ou seja, o Vasco tem muita gente ali que pode acabar saindo até o meio do ano. E olha só, para contratações, o nome do momento é o atacante Palácios do Atlético Mineiro, mas a negociação tá complicada, porque o Atlético tá vendendo o Alisson pro Shakhtar e talvez segure o Palácios. Por isso o Fabinho do América surge como uma boa alternativa. Além dele, o Vasco monitora 3 jogadores do Sampaio Corrêa: o atacante Max, o volante Alexandre e o zagueiro Churan. E ontem fiquei sabendo que o clube também fez proposta por um volante que jogou o Campeonato Paulista, não é de time grande, mas chamou atenção e pode chegar por empréstimo até o fim do ano. Negociações estão acontecendo, saídas e chegadas vão rolar e nos próximos dias a gente vai saber mais. Agora bora falar da novela 777 Partners. Como vocês sabem, ainda tá rolando aquele impasse na justiça. Ninguém sabe se vai ser o Pedrinho ou a 777 que vai comandar o clube. Mas uma fonte ligada ao Pedrinho contou que pode rolar uma reunião bombástica nas próximas semanas entre Vasco 777 e o fundo credor AEP lá dos Estados Unidos. A ideia é tentar um acordo para que o Vasco possa ser vendido para um novo investidor. Isso pode destravar a situação do clube e abrir caminho para novos aportes. Então vamos ficar ligados nisso. E para fechar, São Januário ontem teve reunião importante com membros do Vasco e do governo do Rio. E o projeto de reforma tá andando. Em breve, o próprio VP Renato Brito e o arquiteto Sérgio Dias vão contar tudo o que está sendo planejado. Então fica ligado que já vou soltar essas entrevistas. E olha, galera, essa questão da reforma de São Januário é mais urgente do que nunca, porque todo mundo sabe que o nosso caldeirão precisa de melhorias, precisa ser modernizado para receber a torcida com mais conforto e segurança. E pelo que fiquei sabendo, essa reunião foi um passo importante para tirar o projeto do papel. O próprio arquiteto Sérgio Dias, que está à frente do projeto, garantiu que o objetivo é manter a essência do estádio, mas trazendo uma nova estrutura, algo que realmente coloque o Vasco entre os clubes com estádios mais modernos do Brasil. Além dele, o vice-presidente Renato Brito também vai contar detalhes dessa reunião, porque eles trataram de questões com o governo do estado do Rio que podem acelerar a liberação de licenças e garantir apoio para o financiamento dessa obra que a gente tanto espera. Agora, voltando ao assunto elenco, muita gente está se perguntando: o Vasco vai contratar, vai trazer nomes de peso? Pelo que a gente apurou o planejamento da diretoria, não é de fazer muitas contratações agora, até porque o elenco está inchado e o foco é liberar jogadores que não estão rendendo. Mas claro, se surgir oportunidade de mercado, como o próprio Fabinho do América ou o volante do Campeonato Paulista que a gente comentou, o clube vai tentar se mexer. A diretoria entende que não adianta sair contratando por contratar, tem que trazer jogador que chegue para resolver para ser titular ou pelo menos brigar forte por posição. Agora a galera tá preocupada com o sistema defensivo, né? Principalmente depois de tantas falhas no Carioca e na Copa do Brasil. Por isso a busca por zagueiro é real. E esse nome do Churan, zagueiro do Sampaio Corrêa, vem ganhando força nos bastidores. Zagueiro jovem promissor que se destacou na temporada passada e o Vasco tá de olho, até porque o Capasso, como a gente já falou, pode estar saindo, então vai abrir espaço para mais um defensor no elenco. E falando de quem pode sair, olha o tamanho da barca Patrick de Luca Capasso, David Dimitri, Payet, Coutinho Souza, Alex Teixeira, além dos garotos da base que já foram emprestados. E ainda tem o Lucas Piton e o Ryan que podem sair por propostas altíssimas. Ou seja, o Vasco tá mexendo pesado nesse elenco. E com razão, porque o time precisa responder dentro de campo
precisa ser competitivo no Campeonato Brasileiro, que promete ser um dos mais disputados dos últimos anos. Voltando à novela Léo Jardim, muita gente perguntando se ele vai renovar ou não, e a situação é complicada, galera. Porque, como eu falei, o Cruzeiro tá oferecendo o dobro do salário, e por mais que o Pedrinho tenha feito uma proposta boa de 4 anos de contrato, até agora o goleiro não respondeu. Isso deixa todo mundo apreensivo, porque perder o Léo Jardim, de graça no final do ano, seria um desastre, ainda mais sabendo da dificuldade que é achar goleiro no mercado hoje em dia. E o que preocupa é que com tanta indefinição nos bastidores com essa questão 777 rolando, os próprios jogadores ficam inseguros. Ninguém sabe quem vai comandar o clube até o fim do ano. Se vai ser a SAF, se vai ser o associativo, se vai ter dinheiro para investir, se vai ter estrutura. Tudo isso pesa na hora do jogador decidir se fica ou se vai embora. Sobre o Payet, vou reforçar, a situação dele está praticamente resolvida, deve mesmo sair no fim do contrato em maio, um salário altíssimo, R$1,5 milhão de reais, e dentro de campo, infelizmente, não correspondeu. Jogador que chegou com status de estrela, mas não conseguiu render o esperado, e o problema é que o Vasco ainda fica com uma folha pesada, porque tem outros jogadores caros sem jogar o que precisam jogar. Por isso que o clube quer aliviar a folha, liberar quem não tá entregando para tentar trazer nomes que realmente somem pro grupo. E pra torcida que tá perguntando do Coutinho, gente, é aquela coisa, ele é um jogador que tem a história com o Vasco. Um cara que a torcida tem um carinho enorme, mas que não tá conseguindo jogar por causa das lesões. O contrato dele vai até 30 de junho, e aí o Vasco vai ter que decidir se vale a pena tentar uma extensão ou não. Só que, como eu disse, o clube inglês que é dono do passe dele também vai ter que topar, e com o histórico de lesão pode ser que nem o clube inglês queira seguir com ele emprestado, então tudo muito em aberto ainda. E pra quem pensa que o Vasco tá parado, esquece. O clube tá de olho em nomes interessantes. Como eu falei, o atacante Fabinho do América Mineiro é um alvo, e essa troca envolvendo o Capasso e o Davi pode viabilizar a vinda dele. E aquele volante que jogou o Paulista, que o Vasco fez proposta, também tá no radar, sem contar os nomes do Sampaio Correia, o Max, que é atacante, o Alexandre volante e o Churan zagueiro, todos monitorados de perto. Por fim, reforçando aqui sobre a reunião envolvendo o Vasco a 777 e a AEP, a expectativa é que, se essa reunião rolar, de fato pode ser um divisor de águas para o futuro do clube. Porque se conseguirem um acordo, o Vasco pode ser vendido para um novo investidor e com isso resolver de vez esse impasse que está atrapalhando o dia a dia do clube. Então, galera, fiquem ligados porque os próximos dias prometem ser de muita movimentação no Vasco, tanto dentro quanto fora de campo. E claro, a gente vai trazer tudo aqui pra vocês. Agora, como prometido, vou deixar vocês com as entrevistas do VP Renato Brito e do arquiteto Sérgio Dias, que vão explicar tudo sobre o projeto de reforma de São Januário. Se liga aí que tá imperdível. E não esquece, hein? Deixa aquele like, se inscreve no canal e vamos que vamos, porque o Vascão é gigante e vai dar a volta por cima. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O início do Brasileirão se aproxima e, com ele, a pressão sobre os clubes que buscam se destacar. Enquanto muitos estão focados na preparação para o torneio mais importante da temporada, Cruzeiro e Vasco se encontram em uma situação delicada. Ambos fora das finais estaduais, com a esperança voltada para a competição nacional, já classificados para a terceira fase da Copa do Brasil. Mas entre as sombras da rotina de treinos, algo mais agita os bastidores: a possível saída do goleiro Léo Jardim do Vasco. A bomba estourou nesta semana, quando surgiram rumores de que o Cruzeiro está prestes a dar um golpe audacioso no Vasco, tentando contratar Léo Jardim sem custos. A situação é tensa. Segundo o portal NT Vascaínos, o goleiro que ocupa a posição de titular no time cruzmaltino poderia estar de saída para Belo Horizonte. O Cruzeiro, sempre em busca de uma jogada financeira inteligente, estaria disposto a investir em uma transferência sem custos, aproveitando a brecha deixada pelo contrato de Léo Jardim, que vai até o fim de 2025. A proposta de Alexandre Matos, diretor do Cruzeiro, soa tentadora: dobrar os vencimentos do goleiro e oferecer um aumento expressivo nas luvas. Parece uma oferta irresistível, uma oportunidade que pode mexer com a cabeça de qualquer atleta.
Mas, ao mesmo tempo, a manobra do Clube Mineiro é estratégica, planejada para ocorrer sem que nenhum valor seja pago ao Vasco, visto que Léo Jardim pode assinar um pré-contrato com qualquer time a partir de julho de 2025. O drama cresce quando se considera o silêncio de Léo Jardim diante da proposta de renovação feita pelo Vasco. Em uma entrevista recente, o presidente Pedrinho deixou claro que o goleiro ainda não respondeu à oferta. O Vasco, que já sofre com a pressão de manter seus principais jogadores agora, enfrenta o dilema de tentar segurar o seu goleiro enquanto as ameaças externas aumentam. A indecisão de Léo Jardim, somada ao caos nos bastidores, coloca o futuro do goleiro em jogo. O impacto dessa possível transferência não seria apenas esportivo, mas também emocional. A perda de um ícone como Léo Jardim pode ser um golpe duro para a torcida vascaína, que já tem vivido tempos difíceis. Por outro lado, o Cruzeiro se prepara para conquistar um trunfo estratégico, apostando na fragilidade da situação vascaína. O desfecho desse drama ainda está por vir, e ele promete ser decisivo para o futuro de ambos os clubes. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.